unidos em Cristo. Jesus, parábolas de Jesus, em sua passagem pelo solo palestino, o Filho do Homem revelou aos seus compatriotas uma nova e boa mensagem, o Evangelho. E esta, pela infinita graça e misericórdia do Eterno, chegou até nós. O Mestre dos Mestres anunciou as verdades e os mistérios do Reino de Deus a tantos quantos tivessem ouvidos para ouvi-lo. Apesar que as parábolas já era um recurso didático existente no Antigo Testamento, Jesus elevou o seu uso no Novo Testamento, enfatizando a sinceridade e a correta interpretação das Escrituras, mostrando que as palavras são um reflexo do coração. Dentre os métodos de ensino utilizados por Jesus durante seu ministério terreno, o que recebeu maior destaque, sem sombra de dúvidas, foi o método parabólico. O versículo em Mateus 13:34 nos mostra: tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Este versículo destaca a maneira como Jesus ensinou a multidão através de parábolas, utilizando histórias para transmitir ensinamentos profundos do reino de Deus. Muitos não entendiam. Os discípulos buscavam compreensão mais clara em seguida. Apesar que as parábolas já eram um recurso didático existente no Antigo Testamento, Jesus elevou o seu uso no Novo Testamento, enfatizando a sinceridade e a correta interpretação das Escrituras, mostrando que as palavras são um reflexo do coração método parabólico de ensino. As parábolas são uma figura de linguagem, utilizadas como método de ensino, que visam a transcender a realidade por meio de elementos sociais conhecidos. Sua compreensão estão relacionadas à distância em que os destinatários mantêm das imagens apresentadas. Os quadros apresentados por Jesus Cristo eram familiares a seus ouvintes. As figuras de linguagem. A linguagem figurada é caracteristicamente marcada pela utilização de recursos estilísticos não convencionais, com a finalidade de dar maior expressividade à mensagem oral ou escrita. Ela pode subdividir-se em figuras de construção, de pensamento e de natureza semântica. Vejamos as características desses artifícios linguísticos nos registros literários, os quais, não raramente, confundem-se entre si. 1. A fábula é uma história ilustrativa, fictícia, que procura transmitir ensinamentos morais por meio da fantasia. Exemplo: objetos animados. Juízes 9.1:15. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. Metáfora é uma narrativa simbólica, com que um elemento representa outro, embora ambos sejam essencialmente diferentes. Exemplo: quando Jesus disse que seus discípulos são a luz do mundo, ele não os comparou à luz, mas denominou-os luz. Mateus 5:14-3. Símile é uma comparação entre dois termos de diferente significação. Tais termos, no entanto, são, necessariamente, ligados pela palavra como ou por outra. O versículo Lucas 10:3 diz: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus os envia para uma missão que envolve vulnerabilidade e perigo, mas que tenham confiança na presença de Deus. Alegoria é descrição codificada que encontra interpretação em si mesma. Nunca é apresentada em uma perspectiva futura. O versículo de João 15:1 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Parábola é a figura de pensamento. Prevê que duas situações similares sejam colocadas uma ao lado da outra, para que se estabeleça uma comparação entre elas. Exemplo: Mateus 13:33. Compara o reino dos céus ao fermento que uma mulher mistura em 3 medidas de farinha, simbolizando o crescimento gradual e transformador do Evangelho. Provérbio. Pode ser uma parábola resumida, da mesma forma que a parábola pode ser um provérbio ampliado. Os provérbios são frases curtas que expressam uma verdade ou ensinamento prático.
As parábolas são mais complexas e podem envolver personagens humanos ou simbólicos, com o objetivo de transmitir uma mensagem mais abstrata ou espiritual. Se gostou desse vídeo, una-se a nós inscrevendo-se no canal no YouTube e compartilhe com seus amigos.